Então, pessoal, vamos começar a aula de hoje. Na aula de ontem, né? Ou na verdade, no caso da turma de vocês foi na de quarta, a gente iniciou o conceito de banco de dados dentro da linguagem Java, certo? Então, a gente parou aqui na página 15 da nossa apostila, que foi quando eu mostrei como executar os métodos de execute query para fazer consulta, né, select, e mostrei o execute update, que serve para todos os outros comandos que a gente vai usar. E a gente fez alguns testes usando ele tanto para criar tabelas quanto para alterar e também para a parte de alteração dos dados, que foi os comandos DDL e os DML. Tá? Aí seguindo a apostila, essa aqui é a página 15, né? Aqui ele tem uma breve explicação de como fazer os comandos que a gente já fez na última aula. Então aqui ele explica como fazer um select. Então select, você pode fazer um select asterisco, ou você pode definir quais as colunas você quer trazer. Você pode colocar condições para ele filtrar o resultado, né? Porque assim, você pode trazer todos os registros da tabela ou registros específicos. Aí aqui embaixo tem os exemplos de como utilizar, né, a sintaxe do comando de consulta. Seguindo aí na próxima página, temos também o comando de insert, né? Insert into tabela. Aqui a gente diz quais as colunas, values e quais os valores. E mais embaixo temos o exemplo básico aqui do insert, né? Também fizemos na última aula. Tá aí na apostila só para a gente seguir, né? Para vocês verem que o conteúdo tá todinho na apostila. Eu simplesmente estou lendo junto com vocês, explicando item a item. O update, a mesma coisa, né? A gente faz o update de uma tabela, set coluna igual ao valor, outra coluna igual a outro valor, o where condição é alguma coisa. Então aqui tem um exemplo de update também. E aqui, ó, lembre-se da condição, senão a atualização será aplicada a todos os registros, né? Então, como eu mostrei na última aula também, se eu não colocar o where no meu update, todos os registros vão ser afetados. Mesma coisa o delete, né? Delete from tabela, né? O nome da tabela, where alguma condição. Essa condição também, como eu falei, é um filtro, né? Então eu vou deletar da minha tabela pessoa apenas aquela pessoa que tiver o CPF igual a isso daqui. Tá? Então isso daqui é uma condição. Eu só vou atualizar se essa condição aqui for verdadeira. Tá? E aí o alerta aqui de novo. Lembre-se da condição, porque senão você vai apagar todos os registros da tabela. Então, passando por os comandos SQL assim rapidamente, né? A gente ganha tempo na aula de hoje, porque só temos a primeira aula, né? Agora partimos para o refactoring do projeto da aula passada, que aqui ele explica o padrão de desenvolvimento em várias camadas, né? Nesse caso em três, né? A primeira camada sendo a camada de apresentação, a segunda é a camada de negócio e a terceira é a camada de persistência. Tá? Aí, pessoal, para implementar esse modelo de três camadas, temos que estudar o padrão DAO. E aí, o que se trata esse padrão DAO? O DAO significa Data Access Object, que ele é utilizado para extrair e encapsular todos os comandos para acesso aos dados no meu banco de dados. Tá? Então, o DAO gerencia uma conexão com o banco de dados, com a origem de dados, para manipulação e seleção dos dados. E também utilizado para construir a camada de persistência. Tá? Então, basicamente, aqui tem um exemplo de arquitetura utilizando o padrão DAO, onde você separa as responsabilidades do teu sistema em diversas camadas. Então, temos aqui o Data Source,
que a gente pode dizer que o data source é o nosso banco de dados. Temos aqui o Data Access Object, que é o que eu acabei de explicar para vocês. É o objeto que vai fazer o quê? Ele vai pegar todos os comandos de banco de dados e vamos colocar dentro desse objeto. Dentro desse objeto também, a gente utiliza um Value Object, que é o VO. Ele é o objeto que vai representar os registros da tabela, tá? Os dados que estão armazenados na tabela. E temos aqui a classe Business Object, que é business significa negócio, né? Então é a classe de negócio. E qual é a função dessa classe? É ela quem utiliza a minha classe DAO para fazer o quê? Para modificar ou criar objetos dessa classe Value Object e depois pedir para a classe DAO pegar essa informação e guardar ou atualizar dentro do banco de dados. Tá? Então, isso aqui é uma proposta de arquitetura de sistemas. Então, basicamente, o que a gente pode separar ali daquelas camadas, né? O Business Object, ele é o cliente dos dados. O Data Access Object, que é o DAO, encapsula o acesso à fonte de dados. O Data Source é a fonte de dados propriamente dita. E o Value Object, que é o VO, é o objeto que representa os dados. Pode deixar que quando a gente for fazer isso na prática, vai ficar mais claro aí para vocês, tá? Bom, então aqui é um exemplo de implementação de uma classe DAO. Então, pessoal, pode observar que ela é bem simples, conceitualmente falando, né? Então, o que a gente tem aí? Dentro de uma classe DAO, eu tenho os métodos de inserir, alterar, excluir, listar e recuperar pelo ID. Tá? Então, mais uma vez, isso também é uma proposta de classe DAO. Pode ser que a gente crie outros métodos ou não crie todos esses métodos. Mas, no geral, a gente precisa criar esses métodos para todos os sistemas, né? Todas as tabelas do nosso sistema. E aí, dentro de cada método desse, a gente vai ter os comandos para realizar estas operações. E aí, seguindo um exemplo, né? Ali estava com nomes genéricos. Aqui a gente já deu nome às classes. Então eu tenho a classe cadastro.java, que vai ser a nossa camada de apresentação. Eu tenho a classe pessoa, que vai representar o nosso negócio, né? Nossa camada de negócio. E aí, o que eu fiz? A classe cadastro, ela tem um pontilhado por cima dela, porque ela, além de ter a parte da apresentação, ela vai ter também uma parte do negócio dentro dela. E quando for implementar, vocês vão entender isso aqui melhor. E na camada de persistência, a gente tem a nossa classe DAO, que no caso aqui é pessoa DAO, a nossa classe de conexão com o banco de dados e o nosso banco de dados propriamente dito, né? Aí assim, por que eu tenho agora uma classe de conexão e uma classe DAO? Aí eu explico que é o seguinte, lembra que quando eu estava executando o exercício, se desse algum erro na hora de fazer um select, um insert, um update, ele dava a mensagem de erro ao conectar com o banco de dados. Aí, fazendo essa separação, ele só vai dar a mensagem de erro ao conectar com o banco de dados se esse erro for realmente na parte de conexão com o banco de dados. Porque se não for no banco de dados, aí dentro da classe DAO a gente vai ter o erro específico para cada método daquele que eu mostrei agora há pouco. Então pense no seguinte, imagine que isso daqui seja a nossa classe, ao invés de ser classe DAO, vai ser pessoa DAO. Então dentro de cada método desse aqui, eu vou ter o comando SQL que vai fazer isso daqui ser realizado. Então se eu quero inserir e eu não consigo, nesse momento eu vou dar uma mensagem de erro ao inserir dados no meu banco de dados. E aí ele para de dar o erro de conexão
e vai dar um erro específico do método de inserção de dados. Beleza? Bom, então passando dessa explicação assim bem superficial, né, que eu passei item a item, agora a gente começa a tornar mais específica essa explicação, demonstrando como que ela é implementada na prática. Então aqui a gente tem o exemplo de CRUD de pessoas. E aqui ele vai mostrar, pessoal, o comando, né, para você criar todas as classes de um CRUD de pessoas. Aí você me pergunta, professor, o que é CRUD? Eu respondo já para você que o CRUD, ele é uma... Vou até deixar ele aqui separado. Eu vou colocar um texto. Deixa eu até aumentar aqui para a gente escrever. O CRUD é uma abreviação, tá? Que significa isso daqui, ó. Create, Recover, Update e Delete. Então, basicamente, o CRUD de pessoas vai servir para realizar essas 4 operações na tabela pessoa. E quais são as 4 operações? O Create é o método de inserir, né, de criar uma nova pessoa. Então, ele vai ser o Insert. O Recover vai ser o método para recuperar a pessoa. Aí, nesse caso aqui especificamente, vai ser um Recover que vai trazer para mim a lista de pessoas cadastradas. Aí eu tenho o Update, que vai servir para eu atualizar o cadastro de uma determinada pessoa. E por último a gente vai ter o Delete, que é o método para excluir uma pessoa do banco de dados. Tá? Então toda vez que vocês virem aí nos exercícios implementar o CRUD tal, você vai lembrar que o CRUD ele representa essas 3, ou melhor, essas 4 operações básicas que toda tabela de banco de dados precisa ter para o sistema funcionar corretamente. Tranquilo? Então, aqui na apostila, né, esses exercícios, ou melhor, esses exercícios, ó, este exemplo, ele vai da página 26 até a página 33, mostrando item por item para que o CRUD de pessoas funcione corretamente. E aí, pessoal, o que eu vou falar para vocês agora é o seguinte. Na aula de hoje, eu vou implementar o CRUD. Na verdade, a gente já implementou um CRUD, né, na aula passada, que é isso daqui, né? Aqui é a parte de criação de dados da tabela. Aqui é o nosso CRUD, né? Eu tenho aqui o Insert, tenho o Update, tenho o Select, né, que é o Recover, e tenho o Delete em algum lugar. Tá aqui, ó, o Delete está aqui é porque está comentado, ó, Delete. Então esse aqui é o nosso CRUD. A diferença é que na hora que eu implementei isso com vocês, eu fui implementando item por item, de forma tudo junto na mesma classe, né, linha por linha, não é do jeito certo. Então, pessoal, dito isso, tá aqui o exercício prático, né, começa na página 26 e vai até a 33, tá? Só que para você executar esse exercício, né, o ideal é a gente fazer algo parecido juntos. Então, vamos aproveitar para implementar esse CRUD, utilizando a separação das camadas, só que agora de quem? Do nosso projeto que fizemos na aula inicial de banco de dados, né? Porque o nosso CRUD ele já está praticamente pronto, com diferença que está tudo misturado em uma classe só, tudo dentro do método principal e extremamente desorganizado, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou fechar o projeto Oitava Live aqui, ó. Na verdade eu não vou fechar não, vou deixar ele aberto porque eu vou pegar lá algumas informações dele. Vamos criar aqui o nosso novo projeto. Então tá aqui a aplicação Java. Nona live. Sempre, pessoal, eu gosto de desmarcar
criar a classe principal, porque eu gosto de eu mesmo criar tudo dentro do projeto. Então eu crio ele totalmente em branco. Aí ele já criou ali para mim. Aí vamos lembrar do passo a passo. Primeiro adiciono o driver nas bibliotecas, né, para eu nunca esquecer disso. Então a gente vem, ó, biblioteca com o botão direito, adicionar biblioteca. Aí tá aqui, ó, JDBC do MySQL. Outra coisa, eu vou olhar aqui nos meus serviços se o banco de dados está sendo executado, tá? Aí no seu caso, como você vai estar usando o champ, basta você abrir o champ control lá que ele já inicializa o banco de dados. Então pronto, ó, acabei de iniciar o meu banco de dados. Enquanto eu vou fazendo o código, vou deixar o NetBeans, o Workbench abrindo aqui. E aí vamos fazer o seguinte, né? Professor, Pode eu falar. tenho que apertar a tecla Ctrl e o champ tudo junto? Não, não é a tecla Ctrl não, tô falando é o champ. Você abre o champ Ctrl, porque é aqui, ó. É o nome do negócio do champ aqui, ó, tá vendo, ó? Champ Ah, Ctrl. entendi. Se você Aham, clicar aqui no teu champ aí na tua máquina, ele já inicializa o banco. O meu é porque tá corrompido esse champ aqui. Aí eu reinstalei o MySQL por fora. entendi. Então, beleza. Então, a proposta aqui, pessoal, é o seguinte, ó. A gente criar camadas. Então, eu tenho a camada de apresentação, negócio, DAO e no caso, a DAO vai estar dentro de persistência, tá? O que eu gosto de fazer? Primeiro, eu gosto de criar a nossa camada de persistência, tá? Mas, ou melhor, na verdade não é nem a persistência. Aqui ele entrou como camada de negócio a classe pessoa. Ele entrou como negócio, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui no meu NetBeans e eu vou criar aqui, ó, clicar com o botão direito, novo, classe Java. E aí, pessoal, eu vou abrir aqui no Workbench para a gente lembrar quais as informações que tem no cadastro de aluno. Então aqui, ó, eu vou ter que criar uma classe aluno. Lembra que lá tem um pessoa.java? Então eu tenho que criar uma classe aqui chamada aluno.java. Porque aluno é o nome de uma das tabelas do banco. E na verdade é a única, né? Desse nosso banco de dados. E dentro dela eu tenho matrícula do tipo varchar, nome do tipo varchar e semestre do tipo inteiro. Então eu tenho que criar essas três colunas, né? Esses três atributos na minha classe aluno. Então a gente cria aqui, ó, aluno. No pacote eu vou chamar de negócio, tá? Então ele criou ali, ó, negócio, o aluno. E aí eu vou criar os atributos, ó. String matrícula, string nome, int semestre. A gente já viu isso, não foi? Nos nossos exercícios anteriores. Então, como eu falei, o aprendizado ele é incremental. Cada aula vai adicionando novas funcionalidades para o nosso sistema, mas é tudo incrementando. Uma aula complementa a outra. Então, o próximo passo aqui é a gente encapsular os campos. Ó, selecionar tudo e refatorar. Posso criar também o toString para facilitar na hora de mostrar os dados do aluno. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Já vou aproveitar para formatar o jeito que eu quero que mostre as informações. Aqui eu tenho matrícula. Aí dentro das aspas a gente pode tranquilamente... vou botar junto assim. Tranquilamente a gente coloca o acentuação, né? Sem nenhum problema. Aqui eu vou fazer assim, um barrainho aqui. E aí eu vou colocar um monte de tracinhos aqui, ó. Para
quando ele mostrar mais de um aluno, ele separar por esse tracinho aqui. Beleza? Então, pessoal, aqui eu fui bem rápido, porque, tipo, a novidade não existe aí, né? Professor, mas aí esse tracinho só pode usar aí ou em outros local também, que ele pode Em ser qualquer usado? lugar. Isso daqui é só um separador, é para eu separar os dados desse aluno do próximo aluno, se tiver mais de um. Beleza. Isso aqui é perfumaria, inclusive eu não preciso nem colocar, eu posso botar só assim, ó. Não tem nenhum problema. Entendeu? Isso aqui é como que eu quero mostrar o aluno na tela para o usuário. Aí beleza, criei a minha classe de negócio, que é... Aí a gente tem que pensar no seguinte, negócio, pessoal, nesse caso aqui, ele vai representar o quê? As tabelas do meu banco de dados. Então aqui eu tenho a tabela aluno tem esses 3 campos. Então lá no meu pacote negócio, eu crio a tabela aluno, né? Ou melhor, a classe aluno, que vai representar um aluno que está cadastrado naquela tabela. Então ele tem que ter essas informações aqui. Criei o getSet e criei o toString, que serve para quê? Para mostrar os dados do aluno. Aí agora sim que eu tenho a minha classe de negócio, eu vou criar a minha classe DAO. Então eu crio aqui, ó, aluno DAO no pacote persistência. E aí, por que eu deixei a 8ª live aqui? Porque eu vou pegar lá do meu pacote padrão, lá do meu teste de conexão, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar todas as funcionalidades que já estão prontas aqui, ó, e vou transportar para cá. Só que aí é o seguinte, ó, na classe teste conexão 2, o que acontece? Eu tenho não só os comandos de inserir, alterar, excluir e listar, que são os comandos do CRUD, né? Eu tenho também a conexão com o banco de dados. Então, nesse caso aqui, como eu expliquei agora há pouco, se eu executei o meu programa e deu erro em qualquer linha que esteja aqui no try, ele vai mostrar a mensagem de erro ao conectar com o banco de dados. E aí, para evitar, para dizer que deu erro na conexão com o banco de dados, somente se o erro for exatamente na conexão, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar também uma classe para abrir a minha conexão com o banco de dados. E aí é por isso que eu coloquei aqui a classe DAO e a classe conexão. Então, como a classe DAO vai utilizar a conexão para ir no banco de dados, antes de passar para a classe DAO de aluno, eu tenho que criar uma nova classe aqui, ó, que vai ser a minha conexão. Então eu criei aqui, ó, conexão no pacote persistência também e finalizei o código. Aí beleza. Professor, só uma dúvida. E se no caso criar só num pacote só dá erro? Isso eu já falei desde a primeira aula. Inclusive, a gente já fez isso aqui na aula passada. Tá vendo que tá tudo no mesmo pacote e não deu nenhum erro? Isso daqui é questão de organização. Como a gente está separando nossos sistemas em camadas, a gente usa os pacotes para organizar e separar as responsabilidades de cada classe. Entendeu? Então, o pacote serve para organizar. Ele não é obrigatório, mas é uma boa prática fazer uso do pacote para organizar o teu código. Porque esses dias para trás eu tava vendo um vídeo, o cara tava fazendo só num pacote só, aí executava e o comando dele dava certo. Só que se eu falando desse jeito aí, eu acho que é preguiça do cara, né não? Do Exatamente. programador. É uma preguiça do cara. Aí das duas, uma. Ou ele estava gravando o... Aí eu não sei qual era o contexto, né? Às vezes ele estava fazendo igual igual eu fiz com vocês. Ó. Eu passei um exemplo mostrando tudo que é feito na hora da conexão, tudo junto. E aí depois, nas aulas seguintes, a gente trabalha com a separação das responsabilidades.
Agora, se ele estiver explicando como fazer um sistema e fazendo tudo no mesmo pacote, aí realmente é a preguiça que aconteceu nesse momento, né? E você pode ver que é tipo assim, é puro má vontade mesmo, porque você viu que não deu 2 minutos para eu criar os pacotes aqui, entendeu? Então, assim, é questão de organização mesmo. Então, eu já gosto de ensinar isso para vocês, como que organiza de um jeito fácil, para evitar de vocês pegarem e fazer esses códigos mal feitos depois, entendeu? Vocês aprenderem já do jeito certinho, do jeito que o mercado pede que vocês aprendam as coisas. Tá? Então, pessoal, eu vou aproveitar para explicar uma coisa. Toda vez, aí eu vou até voltar aqui para essa primeira aqui. Toda vez que eu abrir a minha conexão, toda vez que eu executar esse comando aqui, ele vai abrir uma nova conexão com o banco de dados. E aí eu sempre disse para vocês fecharem a conexão, né? Só que aí é o seguinte, pessoal, tem uma boa prática na programação que diz o seguinte: quando você tem um programa em execução, você pode deixar uma única conexão aberta e essa conexão ser compartilhada com todas as classes do seu programa. Então, olha o que eu gosto de fazer. Eu gosto de declarar a minha conexão como uma variável da minha classe conexão. Aí eu vou chamar aqui de com. E aí vai ser o seguinte, como eu quero ter somente uma classe conexão e que ela seja compartilhada com todas as outras classes, eu coloco ela como static e como final. Static, que é para ela ser compartilhada com outras classes, né? Com todo, vamos botar assim, com todo o meu programa. Todo o meu programa vai usar uma única conexão. Aí eu coloco como static. E para garantir que eu não recrie, né, para garantir que a variável conexão só seja criada uma única vez, eu coloco ela como final. E o final, eu vou até botar essas informações aqui, ó, que é o seguinte, ó, static serve para que uma única conexão esteja aberta no programa e seja compartilhada com todo o sistema. Final serve para que o objeto com se transforme em uma constante. Beleza? Então, assim, o final pode ser usado sem o static e vice-versa, tá? Um não depende do outro. Eu quero combinar os dois para ele ter essas duas características. Ele tem que ser uma conexão compartilhada com todo o sistema e ele tem que servir, tem que ser uma constante, ou seja, o objeto só vai existir uma vez no meu sistema, tá? Aqui ele está dando erro porque eu tenho que importar a minha conexão. Aí eu venho aqui e importo lá, ó, java.sql.connection. Vamos ver. Aqui ele está dizendo que não foi inicializada, né? Então, se eu quero inicializar somente quando o programa inicializar, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou inicializar primeiro com null e aí depois eu vou criar um método que serve para abrir a conexão, tá? E aí, pessoal, eu vou aproveitar que eu já estou criando as variáveis da minha classe de conexão e eu vou criar também como private, static e final a minha URL de conexão, o meu usuário e a minha senha. Aí, por que eu deixei tudo vazio? Porque eu vou pegar isso aqui lá do nosso exemplo anterior.
Já tá aqui a conexão, ó. Só Ctrl C. Vem aqui, ó, Ctrl V. Aí eu venho aqui no usuário, coloco o root e a senha em branco. Aí tá tudo certo. Aí, pessoal, tem um detalhe, ó. Quando eu crio uma variável final, ela é uma constante, né? Que é o que eu acabei de falar. Então, aqui está dizendo o seguinte, ó. O nome da constante não está seguindo os padrões de nome, ó. Porque é o seguinte, se eu estou criando uma variável final, ela é uma constante, então eu tenho que declarar ela com o nome todo maiúsculo, ó. Então, ó, URL, user e password. Aí agora o que eu vou fazer? Aí eu vou criar o meu método estático, ó. Public static connection. Por que connection? Porque esse método vai servir para abrir a minha conexão. Aí eu vou chamar aqui, ó, get conexão. E aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar lá o meu try catch, né? Vou copiar só o try aqui, ó. E vou trazer para cá. Ele vai pedir para importar o driver manager, eu dou OK. E aqui eu vou completar com o catch de SQL exception aqui, ó. Agora sim, se eu falar erro ao conectar com banco de dados, ele só vai acontecer o erro quando der problema na conexão com o banco de dados. Qualquer outro erro que der, aí já não vai ser na hora de abrir o banco de dados, vai dar outra mensagem de erro para o usuário. Aí aqui, pessoal, o que eu vou fazer? Eu tenho que pegar essa conexão aqui, ó, eu não estou criando ela aqui nesse momento, né? Eu vou usar essa daqui de cima, que eu criei como uma constante. Então, tá vendo que eu iniciei ela como nulo? Então, eu vou fazer o seguinte. Para eu saber que só existe uma conexão, eu faço assim, ó. Se conexão for igual a null, aí o que eu tenho que fazer? A conexão vai abrir uma nova conexão para mim. Aí eu passo aqui as variáveis, né? Tem que ser tudo maiúsculo. Para dar certo. Vamos ver. Ah, tá. Desculpa, pessoal. No caso da conexão, ó, eu não posso inicializar ela aqui em cima, se ela for uma constante. Por quê? Porque se eu tentar abrir depois, eu não posso modificar o valor de uma constante, tá? Então, no caso da conexão, eu não posso botar o final. Eu posso botar nesses aqui, ó, porque isso aqui sempre vai ser esse valor. Agora, a conexão não. A conexão, ela começa nula. E aí, quando eu pedir para abrir uma conexão, né, com um get conexão, aí sim ele verifica. Existe uma conexão aberta? Verifica se existe uma conexão aberta. Ou melhor, verifica se uma conexão está fechada, né? Porque se ela for nula, igual a null, é porque ela ainda está fechada. Então, o que eu tenho que fazer? Tenho que abrir essa conexão. Feito isso, eu vou colocar depois do try catch, tá, pessoal? Ou então aqui, ó, eu retorno a minha conexão. E aí, se der algum erro aqui, ó, eu retorno null. Porque ele vai dar um erro, então ele não conseguiu abrir a conexão. Beleza? Pessoal, alguma dúvida nessa parte? Professor, aí na linha 22, volta lá, aqui na linha 22, esse if com, ele verifica se a conexão está fechada. Se a conexão estiver fechada, na linha 23, ele conecta, né? Ele inicia a conexão. Se a conexão já estiver aberta, teria algum else aí para esse if? Aí não precisa, porque ele já devolve a conexão aberta aqui, ó. Ah, tá.
Então esse if aqui é só para garantir que ele só vai abrir a conexão uma vez. Ele abriu a conexão, ele guarda ela na minha classe conexão, ela fica guardadinha aqui aberta. E quando você der o retorno conexão, ele vai devolver a conexão já aberta. Se deu algum erro, ele cai aqui no else e retorna nulo, ou seja, ele não conseguiu abrir a conexão. E aí esse erro para abrir a conexão seria que tipo de erro? Endereço errado? É aqueles que eu simulei errado. na aula, exatamente, os que eu simulei na última aula, né? Se o cara colocou aqui o nome do banco de dados errado, se o endereço do servidor está errado, se o endereço está certo e o servidor não tá rodando. Todos esses erros são capturados aqui. Beleza? Então a primeira parte do nosso programa está pronta, né? O final serve para que as variáveis se tornem constantes, né? Inclusive, como a conexão deixou de ser uma final, né? Deixou de ser uma constante, eu posso renomear ela e colocar minúsculo, tá? Então o que eu vou fazer? Ó, Ctrl R e vou trocar o nome para Vamos botar conexão minúsculo para ficar legal aqui. Tá vendo? Ó, com Ctrl R eu troco o nome da variável, ele já troca todos os lugares que ele está utilizando. E aí eu deixei tudo maiúsculo somente nos parâmetros que nunca se modificam, né? No caso da conexão se modifica porque primeiro ela está fechada, depois eu abro. Então agora a gente tem o erro conectar com o banco de dados, aí eu tenho que botar o systemoutprint aqui do ex.getMessage. Aqui é para mostrar qual o erro aconteceu. Para eu não ficar perdido depois, né? Por exemplo, se eu colocar aqui um S, vou até deixar o S aqui errado, que aí, quando a gente for testar o programa ele vai dar um erro e a gente vai ver exatamente essas duas mensagens aqui. Ó. Beleza, fiz o meu primeiro passo, que foi criar a conexão, volto no meu aluno DAO, aí agora que a brincadeira fica boa, tá? O método estático aqui, que eu criei para conexão, ele vai servir também para eu criar aqui no meu aluno DAO, tá? Eu vou criar, né? Não é que eu vou ter que criar, eu vou criar todos os métodos aqui como estáticos. Public static boolean, inserir. E aí, pessoal, por que eu coloquei um static? Daqui a pouco eu vou explicar novamente o porquê. Isso eu já expliquei se eu não me engano, na live 5. Tá lá no vídeo, na live 6 a gente perdeu a explicação, mas tem sobre isso aqui também, tá? Mas daqui a pouco eu falo mais sobre isso. O Boolean, pessoal, o Boolean, ele é ou verdadeiro, que é true, ou falso, que o próprio nome já diz, né? False. Por que eu coloquei o Boolean aqui? Para dizer se o cara conseguiu ou não inserir no banco de dados. Tá certo? Se ele não conseguir inserir no banco de dados, ele vai retornar false. E se ele conseguir, ele retorna verdadeiro. Aí, beleza. Para inserir um aluno, o que eu preciso? Eu preciso dos dados do aluno, né? Então, se eu não tivesse uma classe, eu tinha que colocar aqui, ó, string matrícula, string nome, string semestre. Na verdade é int semestre, né? Eu tinha que passar as 3 variáveis que eu vou inserir no banco de dados. Só que a gente está trabalhando com orientação a objetos. Então, ao invés de passar item por item aqui, eu simplesmente passo um objeto da classe aluno. E para usar essa classe aluno aqui dentro, eu tenho que importar ela. Só clicar aqui, ó, e adicionar importação. Então ele importa lá de negócio.aluno a classe aluno. Aí beleza. Pessoal, eu vou primeiro aqui, só para fazer um ajuste rápido com vocês, ó. Eu vou botar retorno true aqui, só para ele parar de dar erro, tá? E vou fazer o seguinte, ó. Depois eu implemento o inserir propriamente dito, tá?
Primeiro vamos testar separando as responsabilidades, cada uma em um comando, né? Então eu vou vir aqui, ó, vou pegar esse SQL aqui, ó, Ctrl C. Na verdade eu vou pegar isso aqui e o SQL, ó. E aí lá no aluno, eu vou criar aqui o meu try catch, vou colar. Aí beleza. O return true eu vou até tirar daqui, pessoal, porque se der erro ele vai retornar false, tá? Deu o catch, ele retorna false. Deu certo, o return true. Aí eu posso até fazer o seguinte, eu vou pegar esse SQL e vou colocar aqui do lado de fora, tá? String SQL. E aí eu já coloco ele aqui fora, pessoal, por causa disso aqui, ó. Se ele der algum erro ao inserir aluno. Aí ele mostra para mim qual é o SQL que ele rodou. Por isso que eu coloquei ele fora do try aqui, ó. Porque se eu não colocasse fora, eu não conseguiria mostrar a mensagem de erro aqui embaixo. Aí vamos lá. Eu preciso da conexão para criar um statement. Então, olha o que eu faço. Eu coloco assim, ó. Conexão ponto get conexão ponto create statement. Fazendo isso daqui, ó, eu consigo abrir a minha conexão e através dela criar o statement. Aí basta eu executar esse statement aqui, ó. Na verdade não é nem comando, é consulta. Então, ó, na hora do execute update, eu coloco o meu SQL, que é essa variável aqui de cima. Aí, aqui na hora de retornar true, pessoal, eu posso fazer o seguinte. Eu quero que seja verdadeiro se ele conseguiu inserir no banco de dados. Então, quando a quantidade for maior que 0, significa que ele conseguiu inserir no banco de dados. Se não, ele vai dar falso. Beleza? Então, a única coisa que eu fiz foi copiar daqui para a classe aluno DAO. Tá? Inclusive, eu posso até apagar isso aqui por enquanto. Ó, depois eu coloco de volta. Vou apagar assim. Certo? E agora, o que eu vou fazer antes de continuar com os outros comandos? Eu vou criar aqui, ó, uma nova classe Java, que vai ser o cadastro, no pacote apresentação. Então, assim, antes de começar com o pacote de apresentação, o que eu vou fazer? Eu vou executar esse comando aqui, ó, porque ele vai apagar a tabela de aluno e vai apagar tudo que tem lá. Vamos ver se vai rodar, ó. Olha lá, ó. 000, ele conseguiu deletar a tabela aluno, criar a tabela aluno e botar a chave primária aluno. Aí agora, lá no cadastro, o que eu vou fazer? Eu vou executar a minha classe aluno DAO. Aí aqui, pessoal, tá o motivo de eu usar um método estático, tá? Não só o método, tá, pessoal? Porque como eu usei o método estático, essas variáveis aqui, ó, elas precisam ser estáticas para eu conseguir acessar elas aqui dentro do método estático, tá? E aqui eu criei ele estático, por quê? Porque eu consigo executar o get conexão sem precisar criar o objeto da minha classe conexão. E a mesma coisa o inserir, ó. Eu posso pedir para aluno DAO inserir sem precisar criar um objeto da classe aluno DAO. Tá? Então eu vou aqui no cadastro e vou fazer assim, ó. Aluno DAO ponto inserir. Ó, o próprio NetBeans já completou para mim. Se eu apertar Enter, ele já completa o código para mim, já importa ali em cima para mim. Então, olha só como minha classe cadastro, que basicamente é como se fosse essa de teste, ó, olha o tanto de código que tinha. E olha como ficou fácil para eu inserir um registro.
Eu só chamei a classe DAO, ponto inserir, ele automaticamente vai cadastrar esse aluno no banco de dados. Entendeu? Opa! Olha o que eu falei para vocês. Ó. Erro ao conectar com o banco de dados. O banco de dados não existe. Erro ao inserir aluno. E o SQL que ele tentou rodar. Só que aqui ó, ele deu erro ao inserir o aluno porque ele não conseguiu conectar no banco de dados. Então, se eu vier na minha conexão e arrumar a URL de conexão aqui, ó, e rodar novamente o cadastro, ele já deu construído com sucesso. Então, eu posso vir aqui no Workbench e rodar esse select que eu vou ver o aluno cadastrado. Então, isso daqui é o padrão DAO aplicado, né? Juntamente com a separação do sistema em camadas. Voltando aqui, ó, como que ficou a estrutura do meu sistema aí, ó. Ela ficou da seguinte forma, ó. Aqui é o seguinte, ó, como que roda o meu sistema? O sistema ele começa a ser executado aqui, ó, da tela de cadastro. Aí essa cadastro, o que que ela fez? Por enquanto, eu não tenho ainda, eu não tenho a classe pessoa, né? Que no caso do nosso exemplo é aluno, eu ainda não tenho. Então o que que a gente fez? A classe cadastro, ela foi lá e executou a classe pessoa DAO, né? Que no nosso caso é aluno DAO. Aí o que que a aluno DAO faz? Ela vai ter lá o comando para inserir o aluno, e aí ele vai abrir uma conexão com o banco de dados. Essa conexão, o que que ela faz? Ela verifica se já está aberta uma conexão. Se ela não tiver, ela vai abrir a conexão com o banco de dados, e depois ela retorna essa conexão aberta. Depois que ela retornou a conexão aberta, ela devolve essa conexão aberta para a classe DAO. Aí a classe DAO, tendo a conexão dentro dela, o que que ela vai fazer? Ela vai executar o comando inserir, né? Ela vai lá fazer o insert no banco de dados. Então ela já faz direto, executa o insert aqui. Se deu tudo certo, devolve para cá o resultado, e aí daqui o resultado vai ser devolvido lá para a apresentação, tá? Então o caminho é esse, ó. Começa com o cadastro vem na DAO, a DAO pede para abrir a conexão é aberta, devolvido o objeto para cá, devolvido o objeto para cá. Depois que o objeto está aqui, todos os comandos dessa classe vão lá no banco de dados e devolve o resultado. Vai no banco de dados, devolve o resultado. Tá tudo certo aqui? Devolve o resultado do comando lá para a camada de apresentação. Então ele faz esse fluxo aqui de informações. Tudo isso através daquele comando que a gente acabou de executar. Beleza? Então, ó, a classe cadastro está aqui. Ela executou, ó, aluno DAO.inserir. Aí, dentro de aluno DAO.inserir, a gente tem o comando SQL. E aí, para executar o comando SQL, eu preciso de um statement. Então, eu crio o meu objeto statement, chamei ele de comando. E aí, para criar esse statement, eu preciso de uma conexão com o banco de dados. E aí, o que que eu faço? Eu solicito para a classe conexão uma nova conexão com o banco de dados. Então, aqui, ó, conexão, que é essa outra classe aqui, ponto get conexão. E eu só consigo fazer get conexão assim, ó, porque ele está como estático aqui dentro. Se ele não fosse estático, ó, ele seria um método não estático. E por esse motivo ele dá um erro aqui, ó. Eu não posso executar o método não estático pelo nome da classe diretamente, como foi feito aqui. Eu teria que fazer o quê? Eu teria que criar aqui, ó, conexão C igual a new conexão,
E aqui eu boto c.getConexão. Então olha o trabalhão que eu tive. Ó. Criar um objeto de conexão para depois pedir para ele abrir uma nova conexão. E além disso, fazendo desse jeito, pessoal, a cada C que eu criar, ele vai abrir uma nova conexão. Então não adiantou nada eu salvar a conexão dentro do objeto. Porque toda vez que eu fizer new, ele vai abrir uma nova conexão, nova conexão, nova conexão e assim por diante. Tá? Então sempre que eu trabalho com conexão aqui, eu crio o método estático, eu crio uma variável estática, e essa variável estática eu utilizo ela através disso daqui, ó, de um método estático. E aí quando eu chamo aqui, ó, conexão.getConexão, o que ele faz? Ele abre a conexão aqui, executa todo esse passo a passo. Adicionei lá o driver da JDBC, né? Não precisa. Abre uma conexão. Só que esse abre conexão aqui, ó, ele só vai abrir quando a minha conexão ela foi verificada se está fechada, né? Então aqui seria o passo 2.1, né? O passo 2 é verifica se a conexão está fechada. Se tiver fechada, entra no 2.1, que é abrir a conexão. Se não tiver fechada, ele simplesmente devolve a conexão que já foi aberta anteriormente. Aí essa conexão que é retornada, né? Por isso que tem um return, ela vai ser usada aqui para criar o statement. Aí ele vai criar o meu statement aqui. Aí a partir dele eu executo o meu comando. Inclusive, é uma boa prática que eu já falei para vocês, fechar o comando. E como eu falei que a ideia é deixar a conexão do sistema aberta, aí eu prefiro não fechar ela aqui. Eu só fecho a conexão quando o meu programa deixa de ser executado. Ele fecha o programa logo todo e libera todas as variáveis de memória. Mas teria algum problema não fechar? Nesse caso aqui, não. Porque eu estou garantindo, porque o problema maior é você deixar o seu programa abrir diversas conexões com o banco de dados. Tá? A partir do momento que você tem um controle e você sabe que só vai ter uma conexão, aí essa uma conexão você pode deixar ela aberta. Porque ela vai usar muito pouco memória. E aí é melhor porque se você chama ela a primeira vez, ele abre a conexão, aí das próximas vezes que for executar o comando, ele executa até mais rápido, porque a conexão já vai ter sido aberta, ele só vai executar os comandos lá no banco de dados. Aí é o seguinte, os outros métodos, pessoal, a lógica vai ser exatamente igual ao que a gente vai concluir aqui no inserir, tá? Porque do jeito que está hoje, olha só, o meu cadastro, eu vou até mudar a ordem aqui, né, para ele ficar na ordem que está sendo executada, né? Primeiro o cadastro, depois ele chama a DAO e a DAO chama a conexão. Só que vai entrar agora no cadastro o aluno. Por isso que eu deixei ele aqui na frente. Ó. O cadastro chama aluno e o cadastro chama também a conexão DAO. Eu vou mostrar isso aqui agora. Tá? Só que antes de fazer essa mudança aqui no cadastro, o que eu tenho que fazer? Eu preciso preparar o comando inserir aqui, ó, para receber os dados do aluno, porque por enquanto está fixo, ó. Está fixo aqui no meu código. Então, a gente precisa modificar esse comando, tá? E aí, beleza. Esse comando statement, ele só pode ser executado se o seu SQL estiver completo aqui e fixo no código do jeito que está. Agora, eu quero fazer o seguinte. Eu quero que a pessoa digite os dados e esses dados que ela digitou vá lá para o banco de dados. Aí eu já não posso utilizar esse statement. Eu tenho que usar o prepared statement. E aí, quando eu vou criar um prepared statement, aí já não é create statement, igual eu mostrei na aula passada. Eu vou usar o prepare, que é o prepare, e aqui eu coloco o meu SQL. Tá certo? E aí eu preciso importar também o prepared statement. Ele vai importar aqui em cima. O statement eu já até posso apagar ele daqui, porque eu não vou usar ele mais. Tá?
E aí, pessoal, eu vou fazer o seguinte. Eu vou trocar os valores que estão fixos no meu código aqui, ó, por interrogação. Porque nesse momento aqui, ó, eu não sei quais os valores que vão vir para ser inseridos no banco de dados. Eles vão vir lá do cadastro. Aí o que eu vou fazer? Aqui no inserir eu vou colocar o aluno. Aí ele vai pedir para eu importar essa classe aluno. Eu importo ela aqui, ó. Negócio.aluno, java.sql, pronto, prepare de statement. Aí o que ele faz? Ó? Ele pega o SQL que está aqui em cima, ele vai preparar esse SQL que está aqui em cima para receber os valores da tela. E aí no execute update aqui, ó, que tem o SQL também, ó, eu vou tirar o SQL daqui, porque eu já passei ele aqui em cima. Ó. É um tipo de SQL diferente, porque ele recebe parâmetros, ó. Ele recebe valores que vão vir lá do cadastro. Aí o que eu vou fazer agora? Antes de executar o comando, eu tenho que preencher esses valores. Porque se eu não preencher, olha só o que vai acontecer. Ó. Primeiro que ele deu um erro aqui no cadastro, porque eu não tenho o aluno aqui. Ó. Aí eu vou colocar aqui null, só para ele rodar o comando. Ó. Olha lá, ó. Erro ao inserir aluno. Por que deu erro? Olha o comando que ele tentou rodar. Ó. O comando está cheio de interrogação. Então ele não sabe quais os valores que ele tem que cadastrar no banco. Tá? Então voltamos à nossa classe DAO. E a gente tem que dizer para esse comando aqui, ó, que está preparado aqui em cima, quais são os valores que vão entrar nessas posições. Então aqui, ó, antes de executar o SQL, vou botar aqui segundo, né? E aqui é o terceiro. O primeiro passo, preparar o comando SQL a partir da conexão. Aí ele vai aqui, ó, mesmo comando, ó, conexão.getConnection, só que aqui ao invés de ser create statement, vai ser prepare statement, porque o meu SQL, ele tem aqui os parâmetros, ó, ele tem interrogação. Tá? Aí beleza, depois eu passo, o segundo passo é preencher os parâmetros no comando. Vou botar só no comando. Então como que eu faço para preencher aqueles valores? Primeiro eu tenho que saber que tipo que é cada um deles. Lembra que lá vou até voltar aqui na aula passada. Ó. Quando eu vou mostrando aqui, ó, resultado.getString, resultado.getString, resultado.getInt, eu tenho que dizer qual o tipo de dado que tem em cada coluna dessa. Então, na hora de preencher, vai ser a mesma coisa. Eu coloco um comando, .set. Aí eu vejo quem é o primeiro. Aí aqui, pessoal, a ordem, eu vou até botar um abaixo do outro, tá? Mas é assim, ó, a ordem é sempre esquerda para direita, tá? Então esse aqui é o primeiro, esse é o segundo e esse é o terceiro. Então o primeiro é matrícula. Então eu boto aqui, ó, set string, né? Porque a matrícula é string. Aí eu coloco aqui, ó, ele é o primeiro. E de onde vai vir o valor? Aluno.getMatrícula. Comando.setString. Quem é o segundo? Aluno.getNome. Comando.setInt. Porque agora é o semestre, né? Ele é o terceiro. Aluno.getSemestre. E pronto. Fazendo isso aqui, eu pego todos os dados do objeto aluno, ó, pego a matrícula, o nome e o semestre e preencho aqui, ó, no lugar dessas interrogações. Aí quando eu executar esse comando, o meu sistema vai fazer o que ele tem que fazer, né? Ele vai executar o comando agora com os valores preenchidos. E aí, a diferença do prepared statement para o statement, que a gente estudou na aula passada, é justamente isso. Ó.
eu dei um execute update aqui, ó. Cadê? Tá comentado, ó. Eu dei um execute update passando o SQL. Por quê? Porque os valores já estão aqui, ó, dentro do meu SQL. Então eu passo o SQL direto aqui. No caso do prepared statement, não. Eu passo o SQL antes, porque ele tem que preparar um comando que vai receber valores. E esses valores eles vão ser substituídos aqui, ó, nessas interrogações. Ó. Aí agora, com tudo pronto, o que eu vou fazer? Eu venho na minha classe cadastro e ela vai fazer o quê? Vai criar o aluno A igual a new aluno e vai preencher os dados desse aluno. Ó. Tem que importar ele aqui. Aí bota aqui, ó, A.set matrícula. Vamos já usar o JOptionPane de cara, pessoal, porque para tornar o exemplo muito mais legal e para a gente economizar o tempo, né, porque só falta 5 minutos para encerrar nossa aula. Aqui, ó, informe a matrícula. A.set nome. JOptionPane.showInput. Informe o nome. Aí aqui como é inteiro, né? Antes de botar o JOptionPane, eu já coloco aqui, ó, integer.parseInt. Aí aqui dentro eu coloco o JOptionPane, ó. Show input dialog, informe o semestre. Vou até colocar um enter aqui, ó. Acabei aí tudo na tela. Então assim a gente finalizou o nosso cadastro. Só que aqui, ó, no lugar de inserir nulo, agora eu vou inserir quem? O meu objeto A. E o que tem no objeto A? É um objeto da classe aluno e os dados que estão lá dentro, eles vão ser lidos pelo JOptionPane aqui, ó. E aí aqui eu vou mostrar a informação do aluno. Ou melhor, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou usar o JOptionPane também para isso. Aproveitar que eu já estou usando. Antes de inserir no banco de dados, ó, eu vou comentar a linha e vou mostrar o que vai ser incluído no banco de dados. Ó. Show Message Dialog do meu aluno. Mostra os dados do aluno. Vamos rodar. Aí está pedindo aí a matrícula, o nome, o semestre. Então, lá no banco de dados ele tem que cadastrar isso aqui, ó. Só que eu vou dar OK. E se eu for no banco de dados, só tem o André. Por quê? Porque eu tirei do meu sistema a parte de cadastro, ó. Eu não mandei inserir. Só quando eu mandar inserir, ó, aqui ele faz o insere o aluno no banco de dados. Mas não foi armazenado em lugar nenhum antes lugar de... nenhum. Ele ficou na memória. Quando eu dei OK, ele saiu e desapareceu. Aí ele vai ser Mas cadastrado quando agora. Quando eu professor, executei essa linha aqui, quando eu executar ela agora, aí sim ele vai cadastrar. então nesse caso aí, quando você pôs esse comando, ele já vai pegar o restante do cadastro que você pôs aí, né? Eu vou executar tudo de novo, ó. Só que agora eu tirei o comentário, eu tinha comentado essa linha, é como se eu tivesse apagado ela. Agora ele está rodando de novo. Agora vamos botar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Marcelo, terceiro semestre. Os dados estão aí. E pronto, foi. Vamos no banco de dados aqui. Vamos consultar. Olha o Marcelo aí. Então olha só como ficou legal. Agora o nosso sistema já está pronto. Ó, já tem um cadastro de aluno funcionando certinho. Inclusive, olha só que legal. Vou tentar cadastrar um aluno com a mesma matrícula do Marcelo. Ó. Ele mostrou os dados, só que ele
erro ao inserir aluno. Qual foi o comando? Insert into tal. Mostrou os dados, né, com interrogação, né? E aí, por que ele mostrou com interrogação, pessoal? Por causa disso aqui, ó. O meu SQL, eu estou mostrando exatamente ele aqui embaixo, ó, com interrogação e tudo. Se eu quiser saber o que foi preenchido, eu tenho que botar aqui, ó, o aluno. Aí vamos rodar de novo. 1, 2, 3. Ana Paula, terceiro semestre. Mostrou os dados. Aí agora sim, ó, erro ao inserir o aluno. Aí aqui quais os dados que ele tentou inserir? Esses aí, ó. Aí, se eu quiser mostrar qual é a mensagem de erro do banco de dados, porque se eu ver que eu vou falar, uai, mas os dados estão tudo preenchidos certinho, por que ele não conseguiu inserir? Eu volto na classe DAO e além de mostrar o SQL, eu quero mostrar o e.getMessage. E esse aqui é o que? Mostra a mensagem de erro do BD, que é do banco de dados. Tá dentro da minha exceção aqui, ó. Que é a chave primária lá da matrícula, né? Justamente. E eu só vou saber isso quando eu visualizar a mensagem de erro do banco, que é o que eu acabei de fazer, ó. Ó, botar qualquer coisa aqui e aqui, ó. Então seria isso aqui. Aí agora sim, ó, mostrou o SQL, mostrou a mensagem de erro do banco de dados. Agora sim tem como eu saber por que ele não cadastrou, ó. Duplicate entry de 1 a 6 da chave primária, tá? Então, detalhes que vocês têm que prestar atenção de agora para frente com o banco de dados. Você tem o try catch e sempre no catch você coloca para imprimir a sua exceção .getMessage. Aqui eu chamei de EX, no aluno eu chamei de E, tá? Então o nome disso aqui tanto faz. Desde que você use isso daqui para mostrar a mensagem, ó, getMessage, para ele mostrar a mensagem de erro do banco de dados. Porque senão você fica perdido. Se você ver só o SQL aqui, não vai dar certo, porque o SQL tem as interrogações. Se você mostrar o SQL e os dados, no primeiro momento, só os dados estava tudo certo, né? Agora, se eu mostrei também o erro do banco de dados, aí ele já facilitou minha vida. Posso até botar ele aqui no início. E aí, pessoal, vou até mostrar os tracinhos aqui que o Humberto perguntou mais cedo. É só perfumaria, tá? Isso aqui, ó, aqui já deu um outro erro porque eu esqueci de preencher o semestre, tá? Depois a gente vai eu vou mostrar para vocês como resolver isso. Mas vamos por partes aqui, ó. Olha lá, ó. Mostrei erro ao inserir aluno, a mensagem de erro do banco de dados, qual o SQL que ele rodou e qual os dados que eu preenchi. Então mostrei um relatório completo, ó, aqui. Mas pro meu aluno, né, pro meu aluno que está tentando fazer um cadastro, aí eu ainda posso fazer isso aqui, ó. If executa o inserir, deu tudo certo, eu vou mostrar a mensagem de sucesso. Ó, aluno inserido com sucesso. Aí aqui sim, aí eu respondo a pergunta do Fernando mais cedo. Ó. Eu vou colocar um else para dizer o seguinte. Eu quero dar uma mensagem para quem está cadastrando. Ó. Erro ao cadastrar aluno. Porque aqui eu estou na tela de cadastro, então eu quero mostrar uma mensagem amigável para o meu usuário. Ó. Tal, Marcelo, primeiro semestre. Aqui são os dados. Erro ao cadastrar aluno. Para o usuário final do sistema, é isso aqui que ele vai ver. Que é a mensagem para ele. E aí, para o programador, a gente tem um relatório completo aqui, ó. E aí, mais uma vez, eu vou voltar aqui no aluno DAO. O que tem aqui no relatório mostrando? Ó? Erro ao inserir aluno. Exatamente do jeito que está aqui.
Aí na linha de baixo é o que, ó? Mensagem de erro do banco. Então, aqui, ó. Esse daqui é a mensagem de erro do banco. Próxima parte do log, o SQL executado. Tá aqui o SQL executado. E o aluno, aí tá aqui os dados do aluno. E aí tá linha por linha aqui, por quê, pessoal? Porque lá na classe aluno, eu criei o toString pulando linha a linha, tá vendo? Pula linha e tal. Se eu vier aqui, por exemplo, ó, e dar uns espaços aqui, ó, e executar e simular o mesmo erro, olha lá, ó, deu espaço aqui também, ó. Então, por isso que eu sempre falo, o conhecimento da gente, ele tem que ir se incrementando, né? Conforme o passar das aulas, vai entrando mais informações para vocês aprenderem, né? Então, o que a gente fez aqui agora? Vocês viram que isso daqui eu já mostrei nas duas últimas aulas? Foi exatamente o que? Criar os dados do aluno, ler com o JOptionPen os dados e mostrar na tela. O que entrou de novo? Entrou de novo esse trecho aqui, ó. Que é, eu estou pedindo, depois de mostrar na tela, eu estou pedindo para inserir no banco de dados. E, inclusive, olha só que legal, eu posso mostrar os dados do aluno somente se der tudo certo. Porque se der errado, eu não quero mostrar nada, eu quero mostrar só o erro. Olha lá, ó, erro ao cadastrar aluno, então não mostra nada. Se eu digitar uma matrícula diferente aqui, ó, olha lá, ó, aluno inserido com sucesso, e quando eu dou OK, o relatório com os dados do aluno. Dou OK de novo, fechou o programa, os dados estão consistentes e persistentes na base de dados. Aí, o que vocês vão fazer? Vão tentar fazer as outras operações, né? A operação de alterar, excluir, listar. Aí, se vocês não conseguirem, tentem pelo menos fazer esse cadastro aqui, só que do jeito que eu falei na aula passada, com dados de professor, tá? Criem um cadastro de professor. Aí assim, cria pelo menos com 3 campos, tá? Igual aluno. E 3 campos diferentes, tá? Não é para criar tudo string, não. Cria string, cria double, cria inteiro, beleza? Esse é o exercício para a próxima aula, vocês colocarem lá. Então, pessoal, era isso que eu tinha para a aula de hoje. Foi assim, um pouco mais rápido, porque basicamente eu peguei uma coisa que já estava pronta e eu só reorganizei, né? Eu fiz o refactoring, como eu sempre falo para vocês, né? Que um programador no dia a dia dele, quando ele não tem que fazer nada de novo, é interessante que ele visite os códigos anteriores e faça um refactoring, né? Observe se tem algum ponto que ele pode melhorar do código dele, né? Então é basicamente isso que a gente fez, ó. Eu peguei um comando que eu já tinha pronto, que era o comando de inserir aqui, né? E separei em camadas lógicas do meu sistema. Então aqui eu tenho a camada de apresentação, que é o meu cadastro, tá aqui. Eu tenho a camada de negócio, que está somente a classe pessoa, né? No caso do exercício, o nosso caso é a classe aluno, que é o nosso negócio. Eu tenho a camada de persistência, que eu criei 2 classes, que é a classe conexão e a classe aluno DAO. E aí, como eu falei, né? A importância da classe conexão estar separada é 2, né? Primeiro é mostrar a mensagem de erro no banco de dados somente se der erro na conexão propriamente dita. E segundo que a minha conexão, eu vou usar ela em todo o meu sistema. Então pode ver que eu só escrevi a conexão aqui uma vez. Aí a partir de agora, toda classe DAO, quando precisar de uma conexão, ela só faz isso daqui, ó. Ela chama a minha classe conexão para fazer o que ela precisa. Tá certo?
E outra coisa que vocês vão observar, e aí, pessoal, vai depender de cada pessoa, né? Aqui eu expliquei que eu estou usando conexão.get conexão.prepare statement. Então eu estou fazendo um ponto de acesso em uma classe, dentro de um método, dentro de outro método. Né? Fiz tudo junto. Mas vocês vão ver que até para ficar mais mastigado aí, para vocês entenderem melhor, no exemplo do CRUD, ó, eu ainda separo em dois momentos. Ó. Eu criei aqui ó, a conexão num objeto com, e aí depois eu usei o com.prepare statement, ao invés de usar conexão.getConexão.prepare statement. Tá? Então aí nesse caso específico, vai de cada pessoa, você pode escolher o que você quiser. Esse aqui da pessoa vai ter coisas que eu não expliquei na aula de hoje, né? No caso é isso aqui, ó, que é o método de pesquisar por CPF, é um método de listar todas as pessoas, né? Isso daqui, né, eu vou fazer um CRUD completo com vocês na próxima aula que a gente tem aula dupla, tá bom? Nessa aula, como era só uma aula simples, eu escolhi o método inserir, porque eu acho que é o método mais legal, que é o método que você começa a visualizar a entrada de dados do sistema. E aí, para consultar a informação, você já pode consultar direto pelo Workbench aqui, ó, fazendo select. Beleza? Bom, se você chegou até aqui, significa que você gostou da videoaula. Então faz um favor aí para mim, compartilha com teus amigos, chama todos para assistir aqui as nossas videoaulas no meu canal. Deixa aqui embaixo um comentário para dizer o que você gostou mais da aula, o que eu posso estar melhorando para as próximas. Um forte abraço e até a próxima aula.